Olha aí, pessoal, trago aqui para a gente conversar ainda nos temas relacionados às eleições municipais 2024, uma coluna aqui do site Poder 360, escrita por ninguém menos que o príncipe suíço Eduardo Cunha. Pois é, o próprio Eduardo Cunha, que é clássico, né, um mito do folclore brasileiro, que faz uma análise aqui, preciso dizer, bastante honesta do resultado destas eleições, trazendo muitos pontos que eu mesmo já citei aqui no canal e que são sim fundamentais para nós entendermos o futuro político do Brasil e especialmente as eleições para 2026. Uma análise interessante aqui, a gente vai olhar informações sobre as quais eu já falei, um gráfico aqui que eu não tinha visto ainda, que está nessa coluna também, que é muito interessante, sobre a capacidade do Lula de eleger, ou melhor, de não eleger os seus candidatos. Vamos conversar aqui sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, só R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Que Deus tenha misericórdia desta nação, já diria o poeta Eduardo Cunha. Pois é, né? Então ele faz uma análise aqui muito interessante, dizendo o seguinte, né? Que o PT sofreu importantes derrotas no primeiro turno, verdade, né? E também que o Marçal, lá em São Paulo, mostrou que o bolsonarismo, ou a direita de forma geral, não tem dono, o que também é uma verdade muito interessante, por sinal aí, né? Então, ele cita aqui, né, que a questão principal é que 2026 se torna meio que uma incógnita, vamos colocar assim, porque o resultado de agora abre margem para previsões para 2026. Não significa que vai ser um espelho do que nós estamos vendo aqui, mas dá boas indicações, né? Então, considerando aqui o resultado numérico, o Eduardo Cunha sentencia: Lula e o PT são alguns dos principais derrotados nas eleições deste ano aqui. Por exemplo, né, Araraquara, uma cidade governada por 8 anos pelo Edinho Silva, né, que é o futuro presidente do PT, pelo menos é o candidato favorito do Lula para governar o partido, né? Nem mesmo isso aí garantiu ao PT uma vitória nas eleições deste ano. Pelo contrário, o candidato do PT foi derrotado de forma vergonhosa naquela cidade lá, inclusive, né? Então, o PT desistiu de disputar eleições em várias cidades importantes porque não tinha chance, preferiu apoiar candidatos em vários municípios aí, né? E, além disso, ele colheu mais derrotas do que vitórias no fim das contas, né? Inclusive no Nordeste, pois é, né? As capitais, o PT sofreu grandes derrotas e pode acabar perdendo Fortaleza e Natal também, né? Fortaleza tá mais disputado, Natal, a derrota do PT já tá meio que consolidada de forma geral aí, né? Então, em São Paulo, o Guilherme Boulos, único candidato ainda vivo do PSOL nessas eleições, ele conseguiu sim chegar no segundo turno, só que a rejeição dele é imensa, já falei disso aqui no canal várias vezes, inclusive, e tem uma grande chance dele perder, e perder feio para o Ricardo Nunes no segundo turno. Então ele não é do PT, é do PSOL, só que é diretamente apoiado pelo Lula, tem uma vice do PT e levou uma grana violenta do fundão eleitoral do PT, acho que foram 60 milhões de reais, uma coisa assim, para tentar se eleger. Então é uma aposta muito grande do partido, sem dúvidas, né? Acho que foi 40 e poucos milhões que ele recebeu. Um negócio assim, uma grana violenta de qualquer forma, né? Então, no Rio de Janeiro, na capital, o PT apoiou o candidato vencedor, que é o Eduardo Paes, só que, primeiro de tudo, né, o Eduardo Paes escondeu muito bem que o Lula apoiava ele, né? Não foi cabo eleitoral do Eduardo Paes, sem dúvidas, né? E, além disso, Eduardo Paes é conhecido por não ser exatamente confiável, né? Porque ele já foi, inclusive, ali algoz do Lula, da família do Lula, na época do mensalão, inclusive. A reconciliação entre PT, Lula e o Eduardo Paes se deu por meio do Sérgio Cabral, né?
que hoje já é persona não grata para o Eduardo Paes também, ou seja, é uma vitória aqui para o Lula que não vai representar nada para ele no final das contas, né? Porque nem se sabe de que lado que Eduardo Paes vai estar em 2026, né? Além disso, no Rio de Janeiro, né, o PT manteve 2 prefeituras que ele já tinha aí, e além disso elegeu apenas mais um prefeito. Caramba, olha o tamanhico que o PT ficou no Rio de Janeiro, né? Inclusive aqui, né, o Lula foi responsável por causar a derrota aqui do Vaguinho, prefeito lá de Belfor Roxo, que tentou a reeleição e não conseguiu, pois o Lula aparecendo do lado dele no cartaz, no santinho, realmente não ajuda muito, né? Foi só aqui, né, inclusive é um fenômeno que foi percebido. O Lula começou a participar de atos de campanha aí para a eleição de Belfor Roxo, né, que o Vaguinho despencou. Ele tinha chances de vencer, acabou flopando bastante, e aqui tem um gráfico interessante que eu falei, que é o seguinte, né? Cidades que o Lula visitou, 22 municípios em que ele fez aí algum tipo de evento no primeiro turno, né, para apoiar candidatos do PT e candidatos de outros partidos também. Nesses 22 municípios, os candidatos apoiados pelo Lula perderam em 16. Olha o nível desse cabo eleitoral aí, né? Tem alguns aqui que foram para o segundo turno, não significa que vão ganhar também não, né? Então aqui, né, bolinha laranja são os não eleitos, azul são os que foram para o segundo turno e o azul escuro, né, são os eleitos. Então olha só, vários municípios aqui que deu ruim para os caras, né? Aqui inclusive, né, Matheus do Vaguinho aqui, que é o de Belfor Roxo, né? Em Caucaia, Cuiabá, vai ter segundo turno com o PT. Cuiabá não tá muito fácil para o Lúdio Cabral, não. O Evandro Leitão, Fortaleza, beleza, pode ter aí algum tipo de chance de vitória, né? Mas bem provável que não tenha a probabilidade de perder. Maria do Rosário não vai ganhar as eleições, a distância está muito grande para o adversário dela lá e tudo mais. Eduardo Paes, beleza, o Lula visitou lá o Rio de Janeiro, fez campanha, mas o cara ia ganhar independente do Lula, né? Talvez o Lula tenha até feito ele perder votos a essa altura do campeonato, né? O candidato de São Bernardo do Campo, que o Lula fez questão de ir lá fazer campanha, perdeu as eleições também, não foi eleito. Domicílio eleitoral do Lula, olha só a situação. Guilherme Boulos vai para o segundo turno aqui, apoiado pelo Lula também, só que com grandes chances de perder essas eleições. Então, se a gente olha direitinho aqui, só um foi eleito no primeiro turno, com o apoio do Lula, um cara que seria eleito com ou sem o Lula no final das contas, e aqueles que o Lula esteve presencialmente fazendo campanha, né? Talvez aqui só um que consiga realmente se eleger. Não sei exatamente em Caucaia como é que tá a situação, mas caramba, que resultado flopadíssimo, né? É impressionante. E aí o príncipe suíço continua a análise dele falando que o saldo do PT foi pífio no país como um todo, um ponto que eu sempre trago aqui no canal, inclusive, mesmo que tenha aumentado o número de prefeituras. Só que ele diz aqui o seguinte, né, que 2020 foi o pior momento do PT, o PT aumentou o número de prefeituras em relação a 2020, só que nem dá para considerar muito isso no fim das contas, né? E lembrando, poxa, é o partido que governa o Brasil, que tem a máquina pública ao seu favor, que inclusive está abusando disso, né? Tá fazendo obra de PAC, dando financiamento, um absurdo completo que o PT está fazendo, a que ponto ele está se entregando, né? Então, tem a comparação clara, óbvia aqui, da quantidade de prefeitos eleitos pelo PL do Bolsonaro e eleitos pelo PT do Lula, né? O PL aqui tem mais do que o dobro de prefeitos do PT até o momento, pelo menos, né? E o crescimento do PL foi substancialmente maior do que aquele obtido pelo PT do Lula, né? O segundo turno pode mudar esses números aqui, sem dúvidas, né? Mas um resultado é mais do que expressivo, não há a menor dúvida, para o PL, e um resultado fracassado para o PT. E se a gente considera a esquerda como um todo, né, PCdoB caiu um monte, Cidadania caiu um monte, né, o PV
caiu, que o PSOL, ninguém, não tem um mísero prefeito até o momento. Pode ter o Guilherme Boulos, mas vai ter um só, que já chegou a ter 5 prefeitos no Brasil, enfim, né? Um resultado pífio, sem dúvidas. E aqui o Eduardo Cunha entra na principal questão, que é o impacto disso para 2026. Vai influenciar? Talvez sim, talvez não, sempre ele em cima do muro, não é mesmo, né? Só que ele falou aqui que o PT teve um momento ruim em 2020, mas o Lula ganhou as eleições em 2022, beleza, só que quando a gente fala de 2026, não é apenas eleições em nível de presidência da República. Não é isso, a gente está com os olhos fitos principalmente no Senado Federal, que é de onde pode sair o impeachment de um ministro do STF. E vai ter renovação de 2/3 das cadeiras do Senado em 2026. O quanto que isso aqui vai influenciar nas eleições legislativas é muito mais interessante do que a candidatura presidencial, até porque não foi o PT que venceu as eleições, foi o Lula, movido pelo sistema e gastando até o último fio do capital político dele, que dificilmente ele vai conseguir manter isso futuramente, né? O príncipe suíço ainda fala aqui do Pablo Marçal, que foi sim o maior fenômeno dessas eleições. Ele pode ter o problema, de fato, ali de acabar se tornando inelegível por conta daquele laudo ali e tudo mais. Ainda assim, né? Ele passou uma mensagem muito clara, que é que a direita não é a esquerda, não é um bloco monolítico governado por alguém, que o Lula vai e aponta o que ele quer e todo mundo faz. Não é assim que funciona. Nem mesmo o Bolsonaro consegue fazer isso, né? Apontar o dedo ali e indicar o candidato que de fato vai cooptar todos os votos de direita. A direita se move muito mais pela ideologia. Aquele que abraça a ideologia de direita e corresponde bem a isso, esse sim vai ser aceito pelos eleitores de direita, o eleitor do Bolsonaro e tudo mais. Não votar no candidato que o Bolsonaro indicou não significa trair o Bolsonaro, significa pensar por conta própria. Voto no Bolsonaro, voto no Tarcísio, mas quis votar no Marçal. Não significa absolutamente nada, pelo contrário, abre mais um caminho, expande o leque da direita no Brasil. Isso é muito interessante de forma geral, né? A análise dele vai longe aqui ainda, uma coluna realmente grande, mas achei interessante de forma geral muitos pontos parecidos com aqueles que eu já tratei aqui no canal. E se você quiser assistir a outro vídeo em que eu falo de temas eleitorais por aqui, vou deixar esta recomendação do lado para você clicar e continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima!